Eu queria já pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos 2. Estamos celebrando hoje o Pentecoste. Foi um marco, não apenas para o cristianismo, mas foi um marco para a humanidade, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa história. Para quem não sabe, o Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Foi ali que tudo começou de verdade. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que aconteceu a Páscoa, e depois desse dia, depois que o Cordeiro foi imolado, 50 dias depois, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, e hoje você pode ter a certeza que o Espírito Santo habita em você, amém? Quem tem o Espírito Santo no seu coração, dá um glória a Deus bem forte aí. É isso, o Espírito Santo está aqui, fala assim, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nessa estrutura não está nesse palco não, isso aqui é só matéria. O Espírito Santo está aí no seu coração. E para você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda dá tempo, tem tempo para isso. Deus quer tornar você uma morada dele, a morada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que criou o universo, que tem tudo debaixo das suas mãos, o controle de tudo nas suas mãos. Ele decidiu morar em você, em mim, em todos nós. E quando o Espírito Santo desceu sobre a humanidade não foi mais a mesma. A igreja de Jesus era uma antes do Espírito Santo, e se tornou outra, se tornou celestial, se tornou poderosa em Deus. E eu queria ler esse texto com você, Atos capítulo 2, se você puder abrir a Bíblia. A gente não fez aqui, mas pode colocar o texto para mim também, para ajudar você que não trouxe Bíblia, a acompanhar esse texto, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto com você, esse lindo marco na história da humanidade. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E aí eu quero convidar você a imaginar. Se você é uma pessoa criativa, fecha os olhos e imagina tudo isso que estava acontecendo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, ou seja, havia uma confusão no coração, havia uma confusão de sentimentos e emoções. Eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E mais uma vez, atônitos e perplexos, sem saber entender e sem saber explicar o que estava acontecendo, perguntaram uns para os outros: o que significa isso? Porém, sempre haverá aquele que não leva a sério a palavra do Senhor, o Evangelho. E o texto vai dizer que alguns todavia zombavam deles, dizendo: eles estão bêbados, encheram a cara, beberam vinho, cerveja. Então Pedro levantou-se, juntamente com os 11, os discípulos de Jesus,
e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. E aí vem o papel da igreja de explicar a palavra de Deus, de ensinar a todos a palavra de Deus. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, pelo contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Não foi uma invenção do homem. Deus já tinha dito há muitos e muitos anos atrás a respeito do que aconteceria. O profeta Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Porque se ainda há um coração que bate dentro de você, ainda há possibilidade de sonhar. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que venha ou que aconteça a vinda definitiva de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que podemos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos onde você está e agradeça a Deus pelo Pentecostes. Agradeça ao Senhor porque o Espírito Santo desceu sobre você. Você não é mais o mesmo. Você não precisa ser mais o mesmo. Agora você tem o poder dentro de você. E o Espírito Santo sim deseja ser aquele que vai elevar a sua santidade, que vai te aproximar do nosso Deus. É aquele que quer usar a sua vida na sua casa, no seu casamento, queridos. Quer usar você no trabalho, quer usar você na rua, quer usar você. Oh Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos aceitou, porque o Senhor nos deu a possibilidade de sermos chamados teus filhos. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nada disso seria possível. Se o Senhor não derramasse o Espírito Santo sobre nós, as nossas palavras seriam em vão, não haveria poder, não haveria resultado, não haveria salvação, não haveria, mas o Senhor decidiu nos usar. O Senhor decidiu usar a nossa vida e o nosso coração para ser morada do Senhor. E nós precisamos manter essa morada ajustada, adequada, limpa. Que os nossos corações possam estar alinhados com o teu coração, que a nossa mente alinhada com a tua mente, e que o Senhor não apenas se manifeste em nós, mas que o Senhor tenha liberdade para usar a nossa vida, como usou a vida de Pedro e dos discípulos, para impactar a humanidade. Fale conosco, se revele a nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Você crê que o Pentecoste ainda está vivo? Está vivo. Você não precisa ter medo de crer nisso. Eu olho para essa realidade, me vem uma cena muito simples, porque o texto vai dizer que passeava no meio do povo algo como se fosse uma língua de fogo que se separava e tomava conta de todo o ambiente, de todas as pessoas. Eu imagino esse movimento quando nós riscamos o fósforo, e essa fricção, quando nós riscamos o fósforo, ele sai uma fagulha, ele inicia uma faísca, e essa pequena chama começa a tomar conta desse palito, e começa a queimar, e começa a consumir tudo aquilo. Tem muito a ver com o que Deus fez uma vez e continua fazendo, e a minha oração é que você busque isso no Senhor, que a sua principal busca seja que a chama do Espírito não se apague dentro de você. E olhando para a história, há mais de 2000 anos,
esse fogo, esse fósforo, essa fagulha, que nós chamamos do cristianismo, onde Deus inicia algo poderoso na humanidade. Essa fagulha foi riscada lá na Palestina, mas essa chama se alastrou por todo mundo e nos alcançou. Eu quero dizer para você que quando a Bíblia fala dos confins da terra, ela está falando de nós. Chegou até os confins da terra. Literalmente chegou no último estado do Brasil. Chegou até aqui. E nós temos que valorizar isso. Essa chama, ela precisa ser mantida acesa todos os dias. Mas aqui num primeiro momento, ela foi consumindo algumas pessoas, e o texto vai dizendo que isso vai acontecendo gradativamente. Toma conta de um grupo de pessoas que estavam dentro de uma casa, sentados. De repente aquilo perdeu o controle, começou a se alastrar, e o povo começou a ter expressões, reações que nunca tiveram antes, e a notícia chegou para outros povos, e esse povo começou a se aproximar daquele lugar. E o fogo foi se alastrando, se alastrando, se alastrando, até que ele chegou aqui em Porto Alegre. Glória a Deus. Eu não quero ser uma igreja fria. Eu não estou falando dessa estrutura, estou falando de mim, e você precisa declarar isso. Eu não quero ser uma igreja fria. E você precisa declarar isso todos os dias, porque essa chama chegou até nós. E quando você lê um texto como esse de Atos, você percebe a ousadia e você percebe a coragem que o Espírito Santo concedeu àqueles homens. Porque algo novo estava acontecendo, e aqueles que estavam desconectados e desligados começaram a zombar, começaram a dizer que era qualquer coisa, que era efeito da droga, que era efeito da bebida, que era efeito da fantasia. E um homem juntamente com mais 11 se levantaram ali e disseram: deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Parem de blasfemar contra o Espírito Santo, é um mover de Deus. Dê glórias ao Senhor, porque Ele te escolheu, e Ele está se manifestando por meio da sua vida, do seu dom, do seu ministério. No estalar de dedos tudo isso pode mudar, e Deus coloca outro no seu lugar. E aqui se levantaram homens corajosos para declarar isso. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele desceu lá em Atos 2, mas Ele ainda está em ação hoje no nosso meio. Ainda está em ação. E como naquele contexto existiam aqueles que foram tomados e se renderam ao Senhor, mas também existiram aqueles que só ficavam assistindo e duvidando e zombando e apenas olhando. Também existe isso hoje no nosso contexto. Você precisa escolher quem você quer ser, de qual grupo você quer participar. E não adianta você culpar A, culpar B, culpar C, porque tem a ver com você. O templo do Espírito Santo está aí sentado, é você. O templo do Espírito Santo vai para onde você for, e é você que decide se a chama do Espírito permanece acesa ou apagada. Deus nos traz essa consciência, que o Espírito Santo desceu lá, há um pouco mais de 2000 anos, mas Ele também desceu aqui. E nós precisamos tomar uma decisão. O impacto do Espírito Santo em mim vai gerar impacto aonde eu estou, vai gerar impacto por onde eu passo. É uma decisão. E eu deixo dizer isso para você. Quero trazer para você aqui quais foram os impactos do Pentecoste na igreja de Jesus. E quando eu falo igreja de Jesus, eu estou falando nas pessoas que tomaram uma decisão e disseram: eu quero ser a morada do Senhor, porque um dia eu morarei com Ele na eternidade. Habita em mim, porque um dia eu habitarei aí. Quais foram os impactos? Primeiro impacto, querido: o Espírito Santo nos torna testemunhas, mas testemunhas vivas. Não apenas crentes informados, bem informados. Somos testemunhas, não apenas frequentadores de igreja,
Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês falarão daquilo que estão vivendo. E muitos não estão vivendo nada, por isso não falam nada. Muitos apenas estão sobrevivendo e não conseguem dizer que existe um poder que habita nela, porque esse poder não tem mais efeito, porque Paulo fala que nós temos a capacidade de apagar o Espírito dentro de nós. O batismo com o Espírito, ele não é apenas uma experiência emocional, mas é a capacidade de você abrir a boca e proclamar o Evangelho por onde você passar. Não precisa ter teologia, não precisa fazer carisma, não precisa fazer nenhum curso, você precisa apenas render o seu coração ao Senhor e começar a ler a sua palavra, e você vai ter conteúdo suficiente para testemunhar. E assim como Pedro e os discípulos foram ousados, nós precisamos ser ousados, porque hoje em dia, num mundo cheio de opinião, e todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo dá pitaco em tudo, Deus ainda está procurando filhos que sejam testemunhas com autoridade espiritual. E testemunhas com autoridade espiritual não é chegar para a pessoa e dizer assim: vai lá e liga para o pastor que ele te atende. Não, você tem que atender essa pessoa. Perde tempo não. O que você precisa? Eu não sei, eu estou passando por um desafio. Meu casamento, meus filhos, o meu negócio, tudo bem. Eu não consigo te ajudar lá, mas o que eu tenho eu te dou. Deixa eu orar por você. Tem um Deus que pode mudar a sua história. Mas Ele não é uma pílula que você toma e passa, não. Ele é uma vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho que vai terminar no céu. Você entende que não tem fim nisso? Deus enviou o Espírito Santo para que você tivesse poder e autoridade. É só por Ele. Não adianta tentar produzir poder e produzir autoridade, você vai passar vergonha, mas cedo ou mais tarde a farsa vai cair, não dá. E frequentemente o ser humano, o indivíduo, a pessoa, o homem, tenta inverter essa ordem e começa a dar testemunho daquilo que está fazendo, dos títulos, dos seus feitos, mas não consegue exercer autoridade. E aí do outro lado, pela misericórdia de Deus, você encontra pessoas educadas que vão dizer que legal, parabéns, muito bem, mas sem efeito algum. E no fim das contas, quando essa pessoa tiver que tomar uma decisão, para onde eu vou, qual é o povo que eu vou, e ela vai escolher aquele povo que tem a chama, não aquele povo que tem informação. Temos que resistir à tentação de inverter essa ordem, porque tentamos usar a nossa autoridade ministerial para dar carteirada, a nossa autoridade profissional, a nossa autoridade financeira, somos bem-sucedidos financeiramente, para tentar falar de Deus, e aí começa a colocar esses títulos em evidência, porque não tem mais a chama do Espírito, está apagada. Não entende que para você aquecer o Espírito dentro de você, você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e colocá-lo como prioridade. Esse testemunho que Deus nos pede não é a exibição do que podemos fazer em nome de Deus, não. Esse testemunho é a prova de que Deus é poderoso em nós. E as pessoas, elas percebem isso, elas sentem isso. E talvez os mal intencionados, elas têm inveja disso, porque a sua família é família alicerçada, é uma família que está rendida ao Senhor, e a sua casa está em ordem, o casamento está em ordem, os filhos estão em ordem, os negócios estão em ordem, mesmo que no mundo tenha caos. Já não somos uma igreja tão nova assim, vamos completar no que vem 6 anos de idade, e essa igreja iniciou na expressão de obediência a Deus, uma obediência que fala mais forte do que o sacrifício.
mas também como gratidão. Deus nos deu tanta coisa. Deus, deixa eu te devolver tudo que eu tenho, deixa eu te entregar tudo que eu tenho, realizando os teus sonhos, fazendo o que o Senhor quer. Porque se perguntar para mim, eu queria tantas outras coisas diferentes, mas quando Deus encontra um coração rendido a Ele, que a chama está acesa, naturalmente Ele vai abrir mão dos sonhos pessoais, vai começar a perguntar para o Senhor: o que o Senhor quer de mim? Sem medo, sem restrição. Nós servimos a igreja de Jesus porque Jesus nos serviu. Ele foi o primeiro. Entenda uma coisa: sem o Espírito Santo, nós temos apenas informação, mas com o Espírito Santo, temos sim transformação e novidade de vida todos os dias. Todos os dias. Esse é o impacto do Pentecoste na igreja de Jesus. Segundo impacto desse Pentecoste, olha só: o Espírito Santo nos unge para quebrar cadeias espirituais. Seu dinheiro não vai fazer isso. Trabalhar mais 2, 3 horas não vai quebrar espíritos malignos, não vai dispensar a presença de Satanás na sua casa, não vai romper com o seu pecado. É o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, porque Satanás te torna cativo, te prende, como se você estivesse numa cadeia mesmo, enjaulado, acorrentado. E ele vai dizer: não, onde o Espírito está, ali a liberdade. Eu faço exatamente o que Deus me manda, com alegria no coração. Porque a liberdade não tem a ver com você fazer qualquer coisa, ou viver uma vida deliberada. Não, é você viver com intencionalidade para agradar o coração de Deus. O Espírito Santo quebra todo jugo, todas as cadeias. Ele quebra toda a opressão, toda a tirania. Ele quebra o jugo da religiosidade. Muitas pessoas ainda acreditam que precisa ter uma rotina religiosa para ser espiritual. Não. Você precisa ter práticas espirituais. É diferente. Você precisa sim buscar ao Senhor todos os dias, orando, lendo a Bíblia, fazer o seu jejum uma vez por semana, uma vez por mês. Tá bom, começa fazendo uma vez por ano. Você precisa sim estar nesse ambiente de comunhão, porque a história começa falando sobre o quê? Sobre a união de um povo, sobre a junção de um povo num lugar só. Essa união é importante, estar aqui é importante, estar presente é importante para se colocar à disposição para o Espírito. Faça o que o Senhor quiser na nossa vida, usa quem o Senhor quiser, usa a minha casa, mas esse Espírito nos dá poder para arrancar toda a vergonha que o pecado promove, que te impede de avançar. Ele te faz se mover novamente, você que está paralisado espiritualmente. E no Pentecoste, as línguas foram soltas, não para fofocar, mas para profetizar. Já podia parar aqui. Fica um ensinamento para você. Para de falar mal dos outros. Para de proferir palavras pessimistas. Declara poder, declara graça, declara unção, declara. E aqui o Espírito Santo disse: deixa eu passar, lamber vocês com fogo do Espírito aqui, porque eu quero que as línguas de vocês comecem a testemunhar, quebrar cadeias, invadir o inferno, arrancar as pessoas de lá e levar elas para perto de Jesus. E hoje vidas são libertas pela palavra de Deus. Palavra falada, ou palavra falada também, Ana, que eu falo, interpretada é falada também? Posso dizer isso? Falada, né? Falada. De todas as maneiras. Nós temos a oportunidade de libertar as pessoas e trazê-las para perto de Jesus. Porque o Espírito Santo não vem só para fazer barulho, porque ele faz barulho sim, ele agita o lugar, ele gera aquele tumulto santo, mas ele não vem só para fazer barulho, mas ele vem para romper cadeias,
E o melhor barulho que nós podemos ouvir é de cadeias quebrando, caindo no chão. Esse barulho atormenta o inferno. E é nessa perspectiva que Deus quer trazer você e eu. Será que você quer que as pessoas que você ama sejam libertas do pecado, das drogas? Será que você quer? É isso que você quer mesmo? Será que você quer que as pessoas que você ama se desvencilhem da prostituição, das drogas, das amarras do pecado? Então use a autoridade que Deus te deu para levar esse evangelho que tem poder para quebrar as cadeias do inferno. Pastor, significa que eu não preciso usar as ferramentas do mundo? Eu não preciso levar para uma terapia, eu não preciso levar para uma casa de recuperação, eu não preciso levar para um psicólogo? Claro que você precisa, faça tudo isso, continue fazendo. A nossa igreja ajuda também nessa caminhada, mas eu quero dizer para você, somente na igreja você encontra o que não encontra lá, que é a unção do Espírito Santo derramada sobre você. E óleo, quando ele é derramado, vai lavando, desprendendo, e quando você perceber, tudo aquilo que te prendia agora não te prende mais. Impacto do Pentecoste. Terceiro impacto do Pentecoste na igreja de Jesus. O Espírito Santo, ele nos conecta com pessoas que são enviadas por Deus e pessoas que são enviadas ao mundo. O Espírito Santo nos conecta. A gente não anda mais sozinho. A gente não é uma pessoa solitária no mundo. A gente não fica em casa caindo no engano do diabo, dizendo que você não precisa mais se socializar, que você não precisa mais se conectar, você pode ficar assistindo tudo da internet e está tudo certo. Mentira, ele quer te afastar, ele quer dividir para conquistar, e está conquistando você, está conquistando a sua casa, hein? Presta atenção. Deus conecta, o Espírito Santo conecta. Todos nós uns com os outros, mas todos nós com Deus. Atos 2, versículo 4. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E esse movimento atraiu, conectou, juntou. E nada foi empecilho para o mover do Espírito, nem as línguas diferentes que existiam naquele lugar. Quando Deus quer, Deus faz. Ele conecta. E quando Lucas, que foi o autor dessa carta, ele relata esse evento, eu vejo aqui pelo menos dois objetivos. Lucas está dizendo pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Não foi sobre o mundo, sobre os discípulos. Eu tenho um Deus no meu coração. Tá, beleza, me conta a sua história. E pela sua história eu vou te dizer se você faz parte do reino de Deus ou não. Então ele nos traz uma realidade. O Espírito não caiu sobre o mundo, o Espírito caiu sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Ele derramou dons visíveis, línguas de fogo, dons de língua, curas de milagres, coisas que nossos ouvidos ouvem, coisas que as nossas mãos tocam, coisas que nós enxergamos. Mas ele também derramou dons invisíveis, dons do discernimento, dom da sabedoria, dom sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Mas também uma outra coisa que Lucas declara aqui, é que falar, porque aqui foi proclamado palavras, foi dito palavras, mas ele deixa muito claro que somente falar não significa que você está se comunicando. Significa que pode ser apenas manifestação de muitas palavras que se juntam e se tornam frases que não levam a lugar nenhum, mas necessariamente não é comunicação, não comunica nada. E aqui vem um princípio importante: informação sem a unção não gera boa comunicação, e precisamos entender isso. E informação sem boa comunicação não gera conexão. A pessoa fica te olhando assim, tu está falando um monte de coisa, e se ela tem coragem, ela vai dizer: repete que eu não entendi nada, por favor.
Mas a maioria das pessoas finge que entende e sai dali falando, não entendi nada, nem quero mais esse lugar, que doideira. Porque precisa existir o mover do Espírito Santo. E aí quando eu olho para esse texto, me lembra um episódio muito clássico da Bíblia, que é a Torre de Babel. Nesse tempo, o povo falava a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. Todos se entendiam a fala. Você falava e ela compreendia o que você falava. Mas essas pessoas se afastaram de Deus, começaram a fazer coisas do próprio coração, porém falando a mesma língua. E eu não sei se você consegue se identificar. Eu vejo muito disso numa parte da história dessa igreja. E elas começavam a falar coisas que eram compreendidas porque eram da mesma língua, mas elas começaram a fazer coisas do próprio coração, e pararam de comunicar o coração de Deus, porque somente quando comunicamos o coração de Deus, o povo de Deus entende. E por causa do pecado dessas pessoas, Deus distribuiu línguas diferentes. Mas nesse momento Ele distribui línguas diferentes para dispersar esse povo. Deixa eu mexer nesse negócio aqui, porque eles estão se unindo para um propósito carnal. E Deus não permite, Deus dispersa mesmo. E Deus afasta mesmo. Então Deus derramou naquele lugar línguas diferentes para que o povo se desconectasse, porque estavam vivendo no pecado. E Pentecoste é o contrário. Pentecoste é aquilo que conecta o ser humano com Deus. E aquilo que conecta o ser humano com pessoas de Deus. E quando a voz do homem toma o lugar da voz de Deus na sua vida, gera confusão, gera bagunça, distração. Mas quando a voz de Deus ganha o coração do ser humano, isso gera unidade, gera conexão, estamos juntos, estamos entendendo a mesma coisa, e essa mesma coisa não vem de homens, não vem de líder, não vem de pessoas, essa mesma coisa vem de Deus. Porque quando cada um fala o que quer, tem discussão, porque aí o que eu falo tem que ter mais valor do que você fala, tem bagunça. Mas quando todos ouvem uma única voz, e a voz de Deus, desce poder dos céus. Não desce castigo de Deus, desce poder dos céus. E aqui em Atos 2 acontece algo poderoso. Lá atrás, quando Deus dispersa o povo e deu para cada um tipo de língua, agora Deus não muda essa realidade, continua a mesma realidade. Existem muitas línguas no mundo, mas agora o que o Espírito Santo faz? Conecta as pessoas, e mesmo que elas falem outras línguas diferentes, ali todas as línguas se uniram, porque é a língua do Espírito Santo de Deus, e uniu todas as pessoas. Versículo 6, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Conexão. Quando Pedro pregava para diversos povos distintos naquele lugar, e as pessoas entendiam na sua própria língua materna, algo chamou a atenção, porque nós lemos o texto aqui, eram pessoas de todos os lugares, e eu fico imaginando alguém da Pérsia estando do lado de alguém de Roma. Eles não se entendiam, mas eles se olhavam, e eles entendiam o que estava acontecendo, e todo mundo vibrando. E o que está acontecendo? E Pedro começa a declarar a respeito disso. Ele começa a pregar, e ele diz que Deus estava promovendo uma comunicação agora poderosa, que inicia no céu, descia à terra para gerar unidade, porque antes gerou desunião a mesma comunicação. Por isso veio o pecado, e Deus dividiu o povo. Só que agora Ele está dizendo, para manter a unidade precisa existir a mesma comunicação, e não tem a ver com as línguas de vocês, tem a ver com a língua de Deus. A língua de Deus precisa ser a língua universal da igreja de Jesus. É necessário que todos entendam o recado de Deus. E onde antes havia confusão em Babel, agora
há unidade e testemunho no Pentecoste. Quem anda na carne se conecta com quem anda na carne, mas quem anda no Espírito se conecta com quem anda no Espírito. Em Babel eles se dividiram pelas línguas, mas em Pentecoste eles se uniram pela língua do Espírito Santo de Deus. Por isso, deixa eu dizer isso para você, peça ao Espírito Santo de Deus uma língua relevante para você. Peça ao Espírito Santo de Deus a língua dos céus, para o momento que você abrir a sua boca, as pessoas possam sentir a presença do Senhor Jesus. E essa é a minha oração, que Deus dê a língua dos céus para esta geração. Ao abrir a sua boca, que não saia apenas conhecimento, que não saia experiência de vida, que não saia apenas dicas de trabalho, mas que saia poder. Poder. E eu oro para que quando isso acontecer, alguém vai bater nas tuas costas assim, como ninguém quer nada, fala assim: eu vi que tu falou algumas coisas ali, mas eu senti um negócio diferente, e eu não sei, eu vim aqui te perguntar, o que é? Não perca essa oportunidade, testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Quarto impacto do Pentecoste na igreja: o fogo do Espírito Santo reacende propósitos adormecidos. Versículo 3: e eles viram que pareciam línguas de fogo. E aqui, a língua representa a comunicação das boas novas, a palavra de Deus. E o fogo representa, sim, a presença purificadora de Deus, que queima o pecado da nossa vida. E Ele passa lambendo tudo, tirando tudo que é impuro. Porque a palavra de Deus diz que tudo vai ser passado pelo fogo, e o que permanecer é de Deus, e o que não permanecer é nada. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o fogo, o mesmo fogo que purifica, que limpa os pecados, é aquele que incendeia o nosso coração com a chama de poder. Ele reaviva aquilo que estava adormecido. E muitas pessoas estão apagadas porque elas estão frias e distantes da chama do Espírito. Acham que viver com Deus é de qualquer jeito. Não é, tem que ser intencional. Você tem que se colocar nesse lugar e dizer: deixa eu ser crente, deixa eu ser intencional com o meu cristianismo, deixa eu ser intencional em ser um discípulo de Jesus, deixa eu buscar o Senhor de forma intencional. É um relacionamento. Entenda uma coisa, você que é casado, homem, que você fica exigindo da sua mulher mais intimidade, você precisa entender que o mesmo que você exige é o que Deus espera de você. Mulher, você também exige mais atenção do homem. Parece que o homem não te conhece, parece que ele está distante de você. Talvez signifique que porque você está distante de Deus. E se isso demorar demais, pega na mão e diz: vem comigo, vamos nos aproximar de Deus. Ele não vai recusar, ela não vai recusar. Deixa eu orar por você, deixa eu ler essa palavra para você. E Deus quer reacender essa chama que está apagada dentro de você. Por isso pega essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã. Há propósitos que só se despertam após Deus queimar o pecado dentro de você e permitir que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Quantas pessoas eu atendo que estão cheios de problemas, e aí eu peço para contar um pouquinho a sua vida, e tem várias áreas da vida que estão em pecado. E aí eu digo para a pessoa: isso que você está me contando nada mais é do que consequência de tudo isso aqui. Vamos resolver tudo isso aqui, porque naturalmente isso aqui se resolve. Só que para resolver isso aqui que é mais profundo, demanda tempo, demanda energia, demanda intenção. E na maioria das vezes as pessoas saem do gabinete pastoral não querendo resolver isso aqui. Não, pastor, não é isso, é outra coisa. Eu falei: ok. E Deus nos chama para essa realidade primária, é a mais importante.
Deus, Ele te chama para perto e Ele quer purificar o seu coração, mas Ele não pode deixar o seu coração vazio. Ele precisa encher o seu coração com a chama do Espírito Santo, para que você floresça, para que você prospere, para que você avance, para que você seja um testemunho do Senhor. Mas daqui a pouco você pergunta: pastor, como é que eu faço isso? E Lucas declara: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito. Meu querido, presta atenção, deixa eu te contar uma verdade. Os últimos dias se chama hoje. Hoje. Abre mão do pecado, para que você tenha um poder de Deus dentro de você. Porque Deus não permanece no ambiente de um pecado onde você decidiu não abrir mão. Se você decidiu não abrir mão do pecado, você está dizendo que decidiu abrir mão da presença do Espírito Santo de Deus. É para qualquer um, é para quem é crente, batizado, pastor, discípulo, servo, não crente, qualquer um. Não importa se eu estou aqui, se eu tomar uma decisão de agarrar um pecado na minha vida e não abrir mão, acabou para mim. Acabou. E eu não estou dizendo aqui que Deus está te encorajando a ser perfeito. Ninguém será perfeito nessa vida, somente com Cristo, somente na eternidade. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu te revelar o que você está fazendo de errado, você precisa tomar uma decisão. Abre mão disso, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É uma escolha, e é sua. Eu não posso escolher isso pelos meus filhos, não dá. Mas eu influencio. E eu sou Caxias mesmo, eu sou enjoado mesmo. Porque eu quero que ele seja um homem melhor do que eu. Eu quero que minha filha seja uma mulher melhor do que minha esposa. E naturalmente os filhos deles serão melhores do que eles. E a gente só vai ter gente melhor uma que a outra, para a glória de Deus. Até que Jesus volte. O Espírito Santo está em você. Será que você pode dizer isso? O Espírito Santo está em mim. Fala isso. O Espírito Santo está em mim. E Ele te move em você. Canção, aquela canção bem antiga, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aí. Você só precisa se mover na direção que Ele mandar. Lembre-se, é necessário que você tome posse do fogo do Espírito. Eu tomo posse da vida. Retira os pecados que estão agarrados no meu coração e preenche esse lugar com o fogo do Espírito Santo para a tua glória. Pentecoste não é uma data. Pentecoste é o recomeço de quem havia se esfriado. Quinto e último impacto do Pentecoste na igreja de Jesus: o batismo com o Espírito nos transforma em resposta para as pessoas. Todo mundo está cheio de perguntas aí fora, e você sabe disso. Você também tem. Você tem um monte de dúvidas. Você tem um monte de pontos de interrogação que até hoje não foram respondidos. E Deus quer levantar a igreja para ser essa resposta. Necessariamente a igreja não vai responder tudo, mas ela vai responder aquilo que é essencial para o ser humano. Tem muita gente curioso, muita gente se aproximando da igreja, está curiosa, quer saber o que está acontecendo, como faz. Esses aí eu não respondo mesmo. Agora, aqueles que estão buscando um Deus que eles não conhecem, Deus está te chamando para ser essa voz, essa resposta lá fora. 1 João capítulo 1, versículo 3. O que ouvimos e vemos, anunciamos também. A igreja cheia do Espírito Santo é exposta para muitas das perguntas que o mundo faz. E em um mundo cheio de crise, e eu acho que você faz parte desse mesmo mundo que eu, uma crise atrás da outra, coisas absurdas acontecendo. Meu Deus do céu, a última foi que um juiz processou uma família que estava ensinando seus filhos os valores em casa. Alguém viu essa notícia aí? Essa baboseira. Graças a Deus tem alguns deputados aí que estão se levantando para quebrar esse negócio, mas processaram a família quase R$1 milhão, porque elas tomaram a decisão de ensinar os próprios filhos os valores bíblicos e aquilo que ela acredita.
Olha a bagunça. Estamos em crise ou não estamos em crise? Claro que estamos em crise. O mundo está em crise. E entenda uma coisa, somente homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, que tenham ousadia para amar, para servir, para mudar essa realidade, pode ajudar essas pessoas. Eu já tentei orar para que Deus mande um anjo do céu para fazer alguma coisa, eu não consegui ver isso. Perguntei para os meus pais se isso aconteceu no tempo deles, eles falaram que não. E eu perguntei para eles se no tempo dos avós também não. E a Bíblia diz que ele enviou outras pessoas para ser essa resposta. Quem ele enviou? Quem ele enviou? Quem ele enviou? A igreja de Jesus. Agora, se você está mais confuso do que esclarecido, como é que você vai ajudar as pessoas lá fora? Deus nos chama para esse lugar, para sermos cheios do Espírito Santo, porque no momento que formos cheios do Espírito, seremos a resposta desse mundo. Seremos e serviremos, e ajudaremos, e amaremos, e curaremos, com ousadia. Agora na sexta-feira eu fui visitar a Mica, o Guilherme eu acho que vem pela noite, pedi para ele vir aqui, eu joguei no grupo da igreja, que a nossa Mica querida, nossa irmã, que liderou por muito tempo os nossos adolescentes, está com câncer, lutando por um câncer, foi feita uma cirurgia na sexta-feira, foi retirado 2 tumores do cérebro, eu cheguei lá 1 hora depois, e eu cheguei lá, ela estava conversando, falando, sorrindo, vibrando. Aí eu falei assim: Mica, eu vim aqui para ler Bíblia contigo, para orar com você. Ela, tá pastor, lê, mas depois, ela falou bem assim, mas depois passeia pelas portas aí, vai lendo Bíblia com os outros. Eu falei, gente, caramba, ela deveria estar preocupada consigo, ela deveria estar assim, se agarrando aquilo ali, mas não, ela já me deu tarefa. Olha que ousadia. E Deus nos faz isso. Eu saí de lá refletindo sobre isso. Deus nos deu tarefas, e não foi de ganhar um mundo financeiro, não foi de ganhar um mundo profissional, não, foi de ganhar aqueles que estão no inferno e trazer para a glória de Deus, para a glória de Deus. Esse mundo está assim, mas Deus está equalizando a nossa vida, organizando o nosso coração, alinhando a nossa mente, para que a gente tenha condição e poder e autoridade e ousadia, para chegar lá fora e dizer, ainda tem chance, ainda tem esperança. A bagunça que está aí, é só aí, porque no reino de Deus não tem bagunça. A crise que está no mundo, é só no mundo, porque no reino de Deus não tem crise. Aonde fica o reino de Deus? Vem que eu te mostro. Não diga que é nesse prédio, pelo amor de Deus. Aqui se reúne a casa de Deus, aqui se reúne a igreja viva do Senhor, e queremos sim lotar esse lugar, para que as pessoas possam ouvir do Senhor nesse lugar, e receber o que Deus entrega para a igreja coletiva, para a igreja que se une. A mesma igreja que se uniu em Atos 2, ela precisa e deve se unir aqui nesse lugar. Mas a resposta somos nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se explica, porque se explicar é reação. Ela se manifesta, então ela é proativa, então ela vai antes, ela chega antes, ela diz antes, ela modela, ela forma. Nós nos manifestamos. E eu quero dizer para você que hoje precisa ser o teu Pentecoste. Você que está em casa, você que está aqui, hoje precisa ser o seu Pentecoste, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé, já estamos terminando. O mesmo Espírito que desceu naquele cenáculo, ele desceu aqui, ele está aqui. Será que você pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? E entenda que o mesmo Espírito que está aqui vai com você para onde você for. É na sua casa, é agora num restaurante. E faça um teste. Comece a se colocar nesse lugar. Vai sair daqui, vai almoçar com a família, vai entrar no restaurante, provavelmente na porta do restaurante tem um segurança, olha nos olhos dele e diga, bom dia, Deus te abençoe. Quando você passar, entrar no restaurante, vai ter a pessoa ali que vai estar no guichê, e você vai dizer, bom dia, Deus te abençoe. E aí vai chegar um garçom e vai perguntar para você, o que você quer? Aí você vai dizer, antes de mais nada, bom dia, Deus te abençoe. E deixa Deus fazer o
Esse dia, alguém pediu uma comida, chegou um motoboy, e eu fui receber essa comida, e aí eu tenho isso como hábito. O motoboy chegou, e aí falou assim, entregou a comida para o fulano e tal, não, deixa que eu entrego. Aí eu falei assim, mas antes, Deus abençoe, que você tenha um bom dia com Jesus. Aí ele tirou o capacete, eu achei que ele ia me bater, ele tirou o capacete, olhou nos meus olhos, me chamou aqui, me chamou para perto, eu fui perto. Aí ele falou, põe um capacete. Falei, tá bom. Coloquei o capacete. Aí ele pegou o celular, deu play, e estava ouvindo o Cassiane ali dentro. Estava ouvindo, eu falei, gente, que mistério é esse? Aí ele começou a rir, ele falou, estou conectado. Eu estou entregando comida, mas estou conectado. Eu falei, glória a Deus. Você está em alguma igreja? Não, pastor, ainda não. Mas estou conectado com Deus. Eu falei, essa é uma parte. A outra parte é você precisa se conectar com a igreja. Sai daqui com essa palavra, está no meio do caminho. As pessoas só precisam de uma fagulha. Em muitos casos, uma fagulha é Deus te abençoe. Em muitos casos, uma fagulha é muito obrigado, que você tenha um bom dia na presença de Jesus. Esse mesmo Espírito que habitou lá, ele habita aqui. E eu sei que você crê nisso. E ele quer marcar a sua vida mais do que nunca. Ele quer marcar a sua história. Ele quer marcar a sua geração. Ele quer te deixar uma marca, a marca de Cristo, para que em todos os lugares que você pisar, essa marca vai ser vista. E aí eu me lembro de Paulo chegando num lugar onde um povo estava adorando um Deus, e o Paulo fala que era um Deus desconhecido. A chama era muito grande para adorar um Deus superior. E ele chega naquele lugar e percebe um povo adorando um Deus desconhecido. Sensibilidade do Espírito. Paulo não chega dando chute, dizendo, seus hereges, você tem que adorar Jesus. Não, ele olha para aquilo ali, vê a sinceridade do coração, vê o desejo de ter algo maior sendo adorado por eles, e eles falam, vocês conhecem esse Deus que vocês adoram? Eles falaram, não, não conhecemos. Aí ele falou, então deixa eu te apresentar esse Deus desconhecido. Ele prega o evangelho àquele povo rendido na presença do Senhor. Sensibilidade. E quando o Espírito Santo marca você, ele te entrega essa sensibilidade para você avançar, e você nunca mais será o mesmo. E por todo lugar que você for, você vai ficar, dentro de você vai ficar um negócio assim, mas eu preciso fazer algo a mais, eu preciso entregar algo a mais, eu preciso falar algo a mais. O Pentecoste, ele veio para que você não fique mais de boca fechada, mas para que você declare, para que você abra a boca, porque aí fora o devorador está com a boca aberta, dizimando todo mundo. E Deus te chamou para você declarar. Pentecoste nos deu poder para acabar com um pecado que está anos e anos dentro da sua família, dentro da geração da sua família. O Pentecoste, ele te deu essa ousadia para você andar por fé. E mesmo que você não tenha histórico disso, ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, deixa eu começar a dar um novo histórico a partir de você, deixa eu modelar as próximas gerações a partir de você. Daqui para trás, ok, foi tudo errado, confusão, mas daqui para frente não precisa mais. Não precisa mais. E esse Espírito está se movendo hoje nesse lugar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e declarar isso. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está aqui. E peça isso para Ele. Deus, eu quero mais o fogo do Espírito. Incendeia mais o meu coração, me dê mais vontade, me dê mais... Me dê mais. Me dê mais. Me dê mais. Diga isso para Ele, me dê mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais apetite pela palavra. Eu quero mais tempo de oração contigo. Me dê mais experiências com o Senhor. Me dê mais desafios que
serão vencidos por meio do jejum e da oração. Tenho experiência de jejum com o Senhor. Me dê mais dons. Ativa o meu dom. Diga isso para Ele: ativa o meu dom. Ativa o dom que o Senhor me deu. Talvez você quer e almeja os dons visíveis, mas entenda que o que Deus tem para você é o melhor. Então peça os melhores dons. A palavra de Deus diz que nós precisamos pedir os melhores dons. Já estão à disposição. Deus, me dê, me entregue, me empreste aquilo que vem do Senhor, para que eu seja relevante nesse mundo. Eu quero, Deus, ajudar a minha casa, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero ajudar o meu bairro, a minha cidade. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Deus, nós estamos com o coração rendido ao Senhor, Deus. Oh Deus, nós estamos aqui rendendo o nosso coração a Ti. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor volte a se mover por meio da nossa vida, que o Senhor volte a agitar o nosso coração e incendiar o nosso coração de tal maneira que ao tocarmos nas pessoas, elas sintam fogo do Espírito. Ao falarmos com as pessoas, elas sintam fogo do Espírito. Ao profetizarmos, ao declararmos, ao vivermos a nossa vida nesse mundo, que elas possam perceber o fogo do Espírito. Oh Deus, se movimenta no nosso meio, Pai. Se movimenta mais uma vez no nosso meio, Deus. Agita o nosso coração. Tire da inércia aqueles que estão parados. Aqueça o coração daquele que está frio. Movimente, Deus, aqueles que estão estagnados na mesmice, no pecado, na preguiça. E assim como o Senhor movimentou as águas e curou aquele paralítico, movimente hoje, Deus, por meio do Teu Espírito Santo, os corações. E transforme os corações, Deus. E transforme, Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus.